Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um quadro Mitos e Lendas. Tinha tempo que a gente não gravava esse quadro e hoje um Mitos e Lendas especial. A gente vai falar aqui de um tema relativamente polêmico, né? Mas eu queria dar minha visão para vocês do que é de fato ser old school. Essa definição depende muito da perspectiva que você está. Para quem começa jiu-jitsu hoje, talvez quem seja da década de 2000 seja considerado old school, né? Afinal de contas, a gente está quase 30 anos de distância. Mas o fato é que old school, para mim, tem um outro significado completamente diferente. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 83 para 84, né? Início da década de 80. Então, old school, para mim, é realmente quem começou o jiu-jitsu lá atrás, né? Eu tive o prazer de ter acesso e conhecer os introdutores do jiu-jitsu no Brasil, mestre Carlos Gracie, mestre Hélio Gracie, toda a família, todos os filhos, todos os primos, né? Por ter sido criado dentro da Academia do Jacaré, eu tive um acesso próximo à família. Então, para mim, essa é a referência de old school. E como eles se portavam, né? Como eles introduziram a real cultura do jiu-jitsu brasileiro. E é claro que isso, ao longo do tempo, de certa maneira, vai se transformando. Não tem, muitas coisas vão se modernizando para o melhor, outros valores vão se perdendo no tempo e precisam ser sempre resgatados para que a gente não corra o risco de se desconectar completamente da origem, sem se desconectar da tradição e sem fechar o olho para a evolução e para a modernidade e para a realidade que o jiu-jitsu tem hoje. Então, por isso que eu gostaria de dar a minha perspectiva do que é ser old school, né? E acho que a primeira coisa que representa o old school é a coragem, a virtude da coragem. Quando eu penso nos momentos que esses personagens, né, tiveram que desbravar o jiu-jitsu, tiveram que foram desafiados e que desafiaram e que lutaram lutas sem regra para provar que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente, o componente, a virtude da coragem estava lá, estampada, não tem como você falar de Hélio Gracie, falar de Carson Gracie e não falar de coragem. Essa é uma virtude inerente desses mestres. A outra característica que eu acho que é muito marcante é a gentileza. E a gente pode falar, pô, mas é meio antagônico, né? E não é. Na verdade, o corajoso, o valente, o cara que é realmente de verdade, ele, na sua grande maioria, é extremamente gentil. E você pode perceber que todas as pessoas que conviveram com o Carson, né, entendem essa generosidade do Carson e todos amam o Carson, porque ele era um cara extremamente carinhoso. Quando você fala da educação do Hélio, do Carlos, eles montaram uma escola de jiu-jitsu que atendia a sociedade inteira do Rio de Janeiro, mais alta sociedade, porque eles eram extremamente educados, corteses e faziam as pessoas se sentirem bem, né? Ter oportunidade de assistir uma aula do Hélio Gracie é uma obra de arte, né? O que ele consegue transmitir de confiança para o aluno. Isso foi passado por gerações, né? Todos os filhos do Hélio, você vê o Rorion dando aula, o Royler dando uma aula, eles conseguem transmitir exatamente o que o aluno precisa receber, né? E dessa forma foi feito, e dessa forma foi passada para todos nós, né? Uma aula do mestre Jacaré, como ele faz os alunos se sentirem bem, se sentirem confiantes, se sentirem capazes. Então, no final do dia, essa generosidade, essa educação, essa coragem são as coisas que marcam para mim o que é ser old school no jiu-jitsu. Quando você anda um pouco no tempo e de repente se desconecta disso, você cai num outro movimento que foi um movimento que acho que tudo é importante, mas foi um movimento que não representava exatamente esses valores que eu falei. Você vem na década de 90, 2000, uma popularidade muito grande, as pessoas querendo se autoafirmar numa coisa que era relativamente nova para a população, e o jiu-jitsu vai ganhando aí
uma imagem de pessoas violentas, mal educadas, não respeitosas, que nada tinha a ver com o que é de fato ser old school. E aí o fato é que, como eu falei no início do vídeo, quem tem a referência dos dias de hoje acha que old school é isso. Acha que old school é ser casca grossa no pior sentido da palavra, né? No sentido mal educado, no sentido covarde, no sentido de usar a técnica como uma ferramenta que não eleva os outros, de que não cuida de fato do aluno, que obriga o aluno a ser também um casca grossa, sem que ele tenha percorrido uma estrada que torne ele casca grossa ao longo do tempo, com desafios reais, com desafios que ele tem capacidade de enfrentar. Então o jiu-jitsu se tornou, em determinado momento, uma atividade hostil. E o próprio jiu-jitsu pagou o preço por isso. Academias vazias, pessoas que não conseguiam ter sucesso, que eventualmente abandonavam o jiu-jitsu para fazer outras coisas porque não conseguiam fazer do jiu-jitsu um meio de vida. E as pessoas que acreditaram no que era o jiu-jitsu verdadeiro estão hoje aí, né, vivendo do jiu-jitsu, vivendo muito bem do jiu-jitsu, entendendo que as academias têm que prestar um serviço para os alunos e trazem, então, toda a volta desse conceito old school. E a gente, aqui na Aliança, em homenagem e também tentando puxar um pouco desse entendimento do que eu estou falando aqui, criamos um produto que a gente chamou de old school, que é um kimono que remete, né, a essas décadas iniciais aí do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, onde os kimonos eram de algodão puro, porque não existia a tecnologia do tingimento, do alvejamento. Então eram kimonos mais simples, né? Hoje a gente conseguiu trazer um produto que remete a esse tempo, mas, claro, junto com muita tecnologia, né, com o que há de melhor em termos de fechamento, de tecido, de design, de corte. Hoje, os kimonos, obviamente, evoluíram muito, como todas as técnicas evoluíram muito, e aqui não existe essa coisa de querer comparar o kimono que se faz hoje com o kimono que se fazia antigamente. O que a gente está fazendo é fazendo o kimono que a gente faz hoje, mas remetendo a uma época onde esses conceitos de bravura, de coragem, de respeito, de educação, de gentileza, eram o que realmente tornava um lutador de jiu-jitsu um verdadeiro casca-grossa. Então, se você é dessa turma, se você acredita nesses valores, esse kimono old school é para você.